Fala galera, vim trazer aqui mais um vídeo sobre investimentos para vocês. Dessa vez estamos entrando no módulo 2 do nosso curso introdutório aqui, onde eu estou explicando alguns conceitos da renda fixa, alguns produtos de renda fixa, alguns termos que você precisa saber e também reforçando alguns conceitos que você precisa entender antes de começar a colocar o seu dinheiro na renda variável, beleza? Então hoje aqui a gente vai para a aula 4 do nosso curso. É uma aula onde eu vou explicar as nossas taxas de referências aí, que são muito faladas no mercado. Essas taxas aqui, elas são utilizadas muito por títulos de renda fixa, que são indexados. Muitos utilizam, o próprio Tesouro Selic utiliza a taxa Selic aí como indexador, o CDI, o IPCA, que é o nosso índice de inflação, enfim, vou explicar tudo isso aqui para vocês, porque ele é muito utilizado no mercado e eu também recebo muitas dúvidas perguntando, cara, sei lá, muitas pessoas vão investir e aí perguntam, pô Júnior, mas esse título aqui tá me falando que vai render 90% do CDI. O que isso significa? Quanto que ele vai estar rendendo? Então aqui você vai entender de uma vez por todas o que essas taxas significam, beleza? Então vamos para cima aqui, montei um mapa mental para ficar mais fácil a explicação, para ficar o mais claro possível para vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição aqui, pode comentar no vídeo aqui embaixo ou mandar lá no grupo do Telegram que eu estou à disposição para ajudar vocês, beleza galera? Então vamos começar aqui pela nossa taxa mãe, a taxa de referência aqui, que é a nossa taxa básica de juros, a Selic. Aqui eu escrevi um balãozinho simplesmente para simplificar para vocês, é uma informação a mais, mas a Selic é a nossa taxa básica de juros da economia. Ela é calculada pela média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia para Títulos Federais, que é o Selic, beleza? Então, o que é isso? Selic, ela é a nossa taxa básica de juros, que ela é calculada a partir desses financiamentos diários, que isso é uma informação a mais, você não precisa ficar assustado por não saber do que é feito a Selic. Basicamente, você tem que entender para que ela serve. E ela, como eu falei, é a nossa taxa básica de juros, então, basicamente, ela é a que regula todas as outras taxas, meio que ela é uma referência para todas as outras taxas. Porque você pode perceber que com a queda da Selic, o CDI acaba caindo também, isso acaba influenciando no IPCA também, então ela é a nossa taxa de referência. Aí, pô, você se pergunta, cara, então o que significa isso? Ela é uma taxa ali que atualmente, no dia 8/7 de 2011, 8/7 de 2020, às meio-dia 11, isso que eu ia falar, a nossa taxa Selic está em 2,25. Ou seja, qualquer título que esteja indexado a Selic, como o próprio Tesouro Selic, ele está rendendo agora 2,24, 2,23, porque ele rende a Selic Over e tem a Selic Meta, que isso daí pode ficar para o próximo vídeo, só para não confundir, beleza? Só que o que é isso? Taxa Selic, o que eu queria passar para vocês? Que taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, ela regula algumas outras taxas, como o IPCA e o CDI, ela acaba regulando, servindo como referência para essas duas taxas, acaba influenciando, né, nessas duas taxas, e ela é muito utilizada em, sei lá, às vezes como benchmark na renda fixa, enfim, é muito interessante você saber o que é a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e ela influencia não só nos títulos de renda fixa, mas também com a queda aí na taxa Selic, os juros, os empréstimos ficam muito mais barato para as pessoas que querem pegar dinheiro emprestado ou financiar algum imóvel, alguma coisa do tipo. Ou seja, ela influencia em todas as outras taxas. Se ela caiu, ela vai acabar forçando as outras taxas a seguir o mesmo rumo que ela. Não todas, mas algumas, como por exemplo o CDI. Caiu a Selic, o CDI também acaba caindo. Beleza? Então, basicamente é isso, a nossa taxa Selic. Agora vamos para o IPCA. O IPCA nada mais é do que a sigla de Índice de Preços do Consumidor Amplo. Ele é medido mensalmente pelo IBGE para identificar a variação dos preços do comércio. Ele também, isso que é a informação que eu acho que é mais relevante, ele também é considerado pelo Bacen o índice oficial de inflação no nosso país. Ou seja, pô, o que é o IPCA então? Basicamente o IPCA a gente pode traduzir que ele é a nossa inflação, é o índice que mede a nossa inflação. Então, desculpa aí galera, mas como eu estava falando, ele é o índice que mede a nossa inflação. Ou seja, quando você vê o próprio Tesouro
o Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA, que nós temos também um título negociado no mercado. Tem o Tesouro IPCA 2035 e o 2045, acredito eu. Mas o que significa esse IPCA? Quer dizer que aquele tesouro, aquele título, não podemos dizer assim o tesouro não, aquele título, ele é indexado à nossa inflação. Ou seja, você vai perceber que quando você entrar no Tesouro IPCA lá, ele vai ser um título que vai estar escrito IPCA mais juros. O que quer dizer? Que ele é um título que ele está acompanhando a nossa inflação. E isso é muito importante você saber, porque eu não sei se vocês sabem o conceito de inflação, mas basicamente inflação ele é uma taxa que ele desvaloriza o nosso dinheiro assim a todo ano. Então a inflação é o... Putz, eu esqueci o termo exato que eu já vi o Tchuli falando, mas basicamente como que você percebe a inflação? Pô, o que você comprava com 10 reais nos anos 2000, você não compra mais nos anos 2020 agora. O que quer dizer isso? O nosso dinheiro vai se desvalorizando todo ano por conta da inflação. Isso para quem é da minha idade aí, que estudou em escola, não sei, até acredito que escola pública também, dá para perceber isso nos valores dos lanches, dos salgados, das coisas, porque sempre que você ia, cada ano que passava, aumentava o valor daquele salgado, daquele lanche, o próprio refrigerante. Você vê que as coisas todos os anos elas estão sendo ajustadas pela nossa inflação, que é medida pelo índice IPCA. Então é muito interessante que todos os seus investimentos rendam mais do que o IPCA, porque senão não está fazendo sentido você estar colocando em uma aplicação que está perdendo para o IPCA, perdendo para a própria inflação, que eu acredito que é o caso da poupança atualmente, beleza? Então tem que ficar muito atento a isso para acabar também não colocando em uma aplicação que aconteça isso. Em questão também de guardar dinheiro em casa, eu vejo que muitas pessoas falam, eu prefiro guardar o dinheiro em casa, debaixo do colchão mesmo, que eu tenho mais segurança e tudo mais. Só que aí que entra a desvantagem de você guardar o dinheiro em casa, que é exatamente você estar perdendo todo ano dinheiro, o seu dinheiro está se desvalorizando todo ano por conta dessa inflação. Então você tem que ficar muito atento. E agora a próxima vez que você ouvir sobre IPCA, você vai falar, agora eu sei que o IPCA é a nossa inflação, o que já dá para ter uma ideia do que é o Tesouro IPCA e tudo essas coisas. Então IPCA igual inflação, e aqui está alguns dados de como ele é calculado e o que significa o IPCA. Beleza, galera? Vamos partir agora para o CDI, que é uma taxa que, essa é a que eu recebo mais dúvida mesmo, porque a maioria dos títulos... Nossa, tá dando vontade de espirrar aqui, velho, tá foda. Tá osso. Mas a maioria dos títulos de renda fixa, eles são indexados ao CDI. Se você pegar algum fundo DI, que é algum fundo de renda fixa, sempre vai estar escrito lá, esse fundo, ele acompanha... tem como objetivo acompanhar a variação do CDI ou superar o CDI. Muitos CDBs, que é um título aí que eu vou gravar uma aula posterior mais para frente aí para vocês explicando os produtos de renda fixa. O próprio CDB, ele é indexado ao CDI, que você sempre vai ver, CDB rendendo 80% do CDI. Então, por ele ser muito utilizado, eu recebo muita dúvida do que é o CDI. E como vocês podem ver aqui, eu escrevi em poucas palavras, é uma coisa muito simples e fácil. O que é o CDI, galera? CDI é a sigla de Certificado de Depósito Interbancário. O que significa isso, né? Certificado de Depósito Interbancário. Nada mais é do que os CDB. É que vocês não sabem ainda o que são CDB, acredito que vai ficar mais fácil quando vocês entenderem. Mas como que é calculado o CDI? Basicamente, os bancos brasileiros, eles, não sei se só os brasileiros, mas acredito que todos os bancos, instituições financeiras, eles não podem fechar o final do dia com o caixa negativo. Então, por exemplo, o Santander lá, ele está fechando o caixa dele ali, finalizando o dia, fazendo todas as contas ali do caixa da empresa, e ele viu que ele está fechando o caixa negativo em, sei lá, R$1.000. Supomos, né? Isso daqui com certeza é só um exemplo.
Como os bancos não podem fechar o caixa negativo com esses R$ 1.000, eles acabam emitindo um certificado de depósito interbancário, que basicamente ele emite esse certificado e ele vende para algum outro banco. E aí esse banco vai comprar esse certificado no valor de R$ 1.000, que é o que ele está precisando, e ele vai comprar esse certificado e vai ser, depois o banco que vendeu o certificado vai ter que devolver esse dinheiro com a taxa de juros, que é o CDI. Então ele é calculado por essas transferências entre os bancos, beleza? O certificado de depósito interbancário. Então, basicamente ele é uma taxa que é calculada pelas transações interbancárias, como o próprio nome já diz, beleza? Nada a mais que isso, não é muito difícil, é simplesmente uma taxa de referência que é calculado exatamente por essas transações entre os bancos, porque eles não podem fechar os caixas deles, né? Eles não podem fechar o dia com caixa negativo, ou seja, eles acabam fazendo essas emissões de certificado para fechar o caixa zerado e sempre vão devolver o dinheiro que eles pegaram emprestado à remuneração do CDI, beleza? Acredito que deu para entender. Se ficou alguma dúvida, vocês comentem aí embaixo que eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada para vocês, beleza? Então isso é o CDI e agora vamos para a última taxa, que é a nossa taxa, que é o IGPM. O IGPM é o que eu menos conheço aqui, é que eu também menos utilizado. Eu lembro que eu estudei isso daqui para fazer a prova da Ancord, que é para tirar o certificado de assessor de investimentos. E pô, ele é um índice que o significado de IGPM é o índice geral de preços do mercado. Ele é medido, ao contrário do IPCA, o IPCA é medido pelo IBGE, o IGPM ele é medido pela Fundação FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, e registra a inflação de preço desde matérias-primas, agrícolas e industriais até bens e serviços finais. Ou seja, ele é um outro índice que ele é utilizado muito, podemos dizer que ele é parecido com o IPCA, beleza? Só que o IGPM ele é mais utilizado pelas instituições financeiras, ou seja, ele é utilizado por algumas instituições, só que ele não é o índice de inflação oficial considerado pelo Bacen igual o IPCA. Ele é só um índice que indica os preços do mercado, que é basicamente registrando também a variação dos preços do mercado, só que ele é medido por uma outra instituição, que é a FGV, e ele registra a inflação de preços desde matérias-primas, agrícolas e industriais até bens e serviços finais. Então ele é um índice bem mais amplo, só que ele não é considerado o índice de inflação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que vale mesmo e é considerado como inflação é o nosso IPCA e não o IGPM. Então se você tem algum investimento que é indexado ao IGPM, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse título ele pode estar rendendo menos do que o IPCA, e aí entra aquilo que eu falei, você está em uma aplicação que ao invés de você estar ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro, simplesmente porque o IPCA está mais alto do que a rentabilidade do seu investimento, beleza? Então acredito que é isso, galera, não é uma aula tão difícil, essa aula ficou com 13 minutos, é uma aula simples e fácil, simplesmente para introduzir o que é taxa Selic. É a nossa taxa básica de juros, é a nossa taxa de referência. Ela foi alterada, você pode ter certeza que todas as outras vão acabar sendo influenciadas por conta dela, beleza? Então, taxa básica de juros, utilizado aí para... como que eu posso dizer? Eu acabei perdendo o fio da meada. Mas ela pode ser considerada como uma taxa de referência para todas as outras. Com a queda dela, ela acaba influenciando aí nos empréstimos, nas porcentagens de financiamento, de quanto é cobrado no financiamento, ou seja, ela é a nossa taxa-mãe, taxa de referência, beleza? O IPCA é o índice utilizado e considerado pelo Bacen o índice oficial de inflação, ou seja, quando você ouvir IPCA, você já sabe que ela é inflação, que ela é calculado pelo IBGE mensalmente, e o significado de IPCA é o índice de preços do consumidor amplo, beleza? O CDI, você sabe que é o certificado de depósito interbancário, que é calculado pelas transações, como o próprio nome já diz, interbancárias, beleza? E você já sabe o motivo também, que é porque os bancos, as instituições financeiras não podem fechar os caixas delas no fim do dia negativo. Então elas acabam fazendo essas transações interbancárias para deixar tudo no esquema
e isso acaba regulando aí a porcentagem do CDI, beleza? E o IGPM é um outro índice que mede a inflação também dos preços, desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais, só que ela não é considerada pelo Bacen a nossa taxa básica não, a nossa taxa oficial, o nosso índice oficial de inflação do país, beleza? Ela é utilizada por algumas instituições financeiras, mas é interessante você saber, porque caso você escute falar do IGPM, agora você já sabe o que é, beleza? Então é isso, galera. Acredito que eu consegui explicar de uma maneira bem simples e fácil aqui para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aí no vídeo ou manda lá sua dúvida lá no grupo do Telegram, que com certeza eu estou à disposição de ajudar vocês e estou soltando todo esse conteúdo gratuito, beleza, galera? A gente entrou agora no módulo 2, que é o módulo onde a gente está falando sobre produtos. Então, primeiro, antes de eu introduzir os produtos para vocês, vocês têm que entender o que são essas taxas e depois, agora, a próxima aula a gente vai falar sobre Tesouro Direto, que também vai entrar Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e para que pode ser usado cada um deles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só chamar aí, beleza? Se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que querem começar a investir, porque com certeza isso faz a diferença, beleza, galera? Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Valeu!